Acertos do Flamengo, principalmente no ataque, e erros da marcação do Corinthians. Esse foi um pouco do retrato do que aconteceu na vitória do Mengão frente ao Timão pelo placar de 1-0 no jogo de ida da Copa do Brasil. E hoje, em mais uma edição do Tática Sem Mistério, a ideia é trazer alguns lances para vocês, explicar, detalhar um pouco do que aconteceu nessa partida, que mostra realmente méritos por parte da equipe carioca, e erros que o time paulista acabou cometendo ao longo da partida. Então, logo após a vinheta, nós vamos com mais uma edição do Tática Sem Mistério. Para quem não conhece o Tática Sem Mistério, galera, a ideia é trazer um pouco de, sem tatiquei, sem tentar enrolar muito, sem tentar também com termos muito exagerados, muito rebuscados, tentar numa linguagem simples traduzir um pouco da parte tática, dos números, das estatísticas, para ajudar a entender realmente, porque o futebol é jogado, tem nós temos vários cenários para serem citados. O importante, claro, é a bola na rede, importante é o jogo, mas o lado tático ajuda realmente a entender várias situações. Uma delas também é quando você pega a postura de um jogador, a postura tática, você vê jogadores que, de repente, a inteligência de alguns atletas para sair da marcação, às vezes, mesmo que quando a gente fica reparando só no onde quem está com a bola, passamos de alguns detalhes, inclusive até nós jornalistas, o pessoal que trabalha com isso, nós erramos em alguns lances. Eu evitei criticar um pouco o Charles, por exemplo, na partida, na análise pós-jogo aqui para o canal Futijox, mas o Charles ele também teve alguns erros que nos cortes a gente consegue visualizar. Ele ajudou a ser um dos problemas do Corinthians na marcação, mas muito mérito do Flamengo. Então aqui vamos começar a analisar alguns lances, vamos começar a falar sobre alguns detalhes do que aconteceu na partida, que é um domínio do Flamengo ao longo de praticamente todo o jogo, principalmente no primeiro tempo, muito por conta da velocidade e da inteligência dos jogadores do Flamengo contra os jogadores do Corinthians, que não conseguiram ter uma marcação, se acertar na marcação. A gente tem aqui, já começando o primeiro lance, marcação. Lance do Corinthians aqui perdendo aqui o contra-ataque que já mostra, e repare como isso vem, como a jogada do Flamengo é decidida rapidamente. Vem aqui a roubada de bola, a bola chega aqui com um erro de passe, então vem com o desarme por parte do Flamengo, a bola já chega para o Wesley. Olha o Gerson já pedindo a bola, já vem algo complicado aqui. A defesa do Corinthians, o meio de campo já marcando em linha. Os jogadores do Flamengo aqui, o Fagner tira a bola, mas já vem rapidamente para o meio de campo, a bola já chega aqui no Arrascaeta, livre de marcação, que finaliza de primeira, o primeiro chute perigoso por parte do Flamengo, já com menos de 3 minutos, mostrando erros da marcação do Corinthians, que foi facilmente envolvido. 16 minutos, mais um lance perigoso, contra-ataque do Flamengo. Reparem aqui no Gerson Wesley, ele força um passe, então tem um erro por parte do Flamengo na jogada. Vem aqui contra-ataque, lançou os jogadores do Flamengo, aqui o Gabigol, o Bruno já estamos puxando aqui o contra-ataque. A bola vem entre as linhas, acaba chegando, a defesa do Corinthians tira, está aqui fechada em linha com o André Ramalho e o Félix. O Arrascaeta vem aqui para fazer a pressão e o Gerson vem para desarmar o Charles na jogada. Então aqui o Corinthians fechado na defesa, o Gerson de acompanhando a jogada, o Arrascaeta pressiona, o Félix acaba dando um passe que o Gerson já estava monitorando, já estava de olho na jogada, então ele desarma o Charles. E a partir do momento que ele desarma, fica esse contra-ataque com o Flamengo em vantagem numérica. Estamos falando de 5 contra 3 jogadores, não, vamos comentar 5 contra 4, mas com várias opções, com vários jogadores aqui do Flamengo já se movimentando para receber a bola. Tanto que a gente vem quando o Pulgar avança um pouquinho, ele pode vir a jogada para o Bruno, pode vir para o Arrascaeta, pode vir para o Gerson e pode vir para o Gabigol. E aqui, nesse outro momento, a gente está falando de 3 jogadores do Corinthians, 4 contra 4, na verdade, pegando a linha com o Hugo, a gente está falando de 5 contra 4. O Corinthians já em desvantagem, o Flamengo no contra-ataque, vem o passe no meio da defesa do Corinthians, chega para o Arrascaeta, que finaliza, e o Hugo faz uma defesaça,
evitando o que seria o gol do Flamengo naquele momento. Outro lance aqui perigoso, a gente vê, aqui eu faço questão também trazer um jogador que está me decepcionando em algumas partidas, esperava mais, achei que poderia ser um bom zagueiro e está tendo algumas falhas individuais, uma delas aqui é na marcação. O Félix está fazendo a marcação do atacante do Flamengo, na marcação do zagueiro, Coronado aqui na entrada da área, fazendo aqui para ajudar a recompor. Fagner aqui, vem um lance na esquerda, olha o Arrascaeta, olha o Wesley aqui abertos. Então vem aqui o lance, já tem a movimentação do Gabigol. Então vem aqui o lançamento, olha o Arrascaeta, o Bruno vindo nas costas, o Fagner meio que tentando fazer uma dobra, mas precisando fechar aqui no lateral. Então, e o Charles aqui no setor, como eu comentei, né, de algumas falhas, o Charles está aqui, ele não ajuda nessa dobra de marcação aqui na esquerda, do lado esquerdo do Flamengo. Então vem o lance, o Bruno puxou, o Arrascaeta faz o passe, abre a jogada para o Alexandre. O Alexandre já chegou, o Bruno já puxou a marcação. E olhem o Gabigol, que faz a finalização de letra. Aqui, ele já começa a sair em velocidade e já desgarra da marcação do Félix Torres. Cruzamento sem marcação. A movimentação do Gabigol já abriu. E vem aqui, o Charles tenta impedir com o carrinho, mas estava atrasado na jogada. E vem aqui a finalização ótima do Gabigol e mais uma grande defesa por parte do Hugo na jogada. E mais uma facilidade do Flamengo em envolver a defesa do Corinthians na partida. Quarto lance ofensivo, a gente vai passar por vamos focar bastante em jogadas do Flamengo, porque foi o que mais aconteceu. Lançamento, olha de novo, rapidamente, a quantidade de jogadores do Flamengo contra jogadores do Corinthians. Vamos começar o lance aqui, roubada de bola, design, saiu do Charles. Estamos aqui o Corinthians novamente, ó, o Coronado vindo aqui para tentar ajudar na recomposição. Vem a velocidade do Flamengo. Corredor aberto aqui do lado esquerdo e movimentação aqui dos setores. Aqui a gente já está falando do lance do gol, né? O gol do Flamengo. Gol marcado pelo Alexandre. A gente segue na jogada. O Bruno puxando a marcação, o Alexandre aqui no meio. Então vem o Bruno Henrique em velocidade, que é um grande problema para os adversários, uma grande solução para o Flamengo. O Bruno tem essa velocidade. Ele vem com esse corredor, toda essa opção aqui para poder chegar no ataque. Os jogadores do Flamengo já também buscando a marcação. O Alexandre faz uma boa movimentação, vem nas costas, então está desmarcado, chegou aqui. E aí reparem, antes mesmo da finalização, e aqui eu quero entrar num detalhe. Muito se fala do Hugo Souza ter falhado no gol. Félix de novo aqui na marcação, mas estava na marcação do Arrascaeta. E o Hugo, com dois jogadores, dobrou o Gerson e o Gabigol para ele marcar. Quando vem a jogada, quando a gente coloca mais um pouquinho, pegar o próximo lance aqui. O Hugo, ele fica num setor que se ele fica dentro da área, né, se ele não sai para tentar fechar o cruzamento, reparem que aqui, tudo bem, aqui já é na finalização, mas o Arrascaeta estava livre para o gol para finalizar. Então, mesmo com o Hugo aqui, o Hugo não fechasse um pouco mais o ângulo, o Arrascaeta teria todo o lado direito dele, né, o lado esquerdo do Hugo Souza para finalizar. Isso quer dizer que, para mim, teve muito mérito do Alexandre. Não coloco como uma falha gritante do Hugo Souza, mas há uma falha gritante da marcação do Corinthians, que dá um espaço, é facilmente envolvida, mais uma vez, méritos da velocidade do Flamengo. Vamos para o quinto lance ofensivo do Flamengo na partida de destaque. Olha, alguns jogadores totalmente espaçados, a marcação, estamos aqui uma linha com 3 defensores, mais uma segunda linha, já com 4 defensores, com dois volantes e mais o Hugo aqui, com o Wesley nas costas dele, mas o espaço do Corinthians. E aqui vem uma tabela rápida, mais uma vez, envolvendo o Gerson. Então, vem a jogada pelo lado direito do Flamengo, tabelinha, já pegou, já saiu, Gerson em velocidade, com espaço e toda a movimentação dos atletas. Corredor aqui aberto na esquerda e reparem a movimentação do Gerson aqui no setor. Vem aqui o lançamento, outra tabelinha, o Gabigol impedido, mas mesmo assim a marcação do Corinthians acaba passando. E olha o Wesley. O Wesley não, desculpa, o Gerson. Vamos voltar de novo no lance, porque vocês reparem, quando o Gerson sai da jogada, ninguém acompanha a marcação dele. Então vem aqui o desarme,
não acompanhou, o Coronado não consegue pegar, o Gerson bem em velocidade. E saiu aqui na marcação, e ele vem nas costas da defesa. O Hugo, aqui nesse momento, também não acompanha, está de frente para a jogada, dá o espaço pro Gerson. Vem aqui, o Gerson dá um passo e chega na frente do gol, finalizando com muito perigo. Tivemos alguns lances de bola parada a favor do Flamengo na partida, e o que me chamou a atenção, eu fiz apenas um corte, mas isso aconteceu várias vezes. O Flamengo acabou levando a vantagem em cima da defesa do Corinthians em movimentação, envolvendo facilmente. Aqui, reparem os dois jogadores do Corinthians, o Martinez e o Charles, e os dois jogadores do Flamengo. Cruzamento da bola parada, vem. A hora que o Arrascaeta faz o lançamento, já saiu na velocidade, os jogadores do Corinthians já perderam o contato, chegam os dois com tranquilidade, a finalização perigosa a favor do Flamengo. Aqui a defesa uma defesa importantíssima do Hugo Souza em cima do chute do Gerson. De novo, a pressão ofensiva do Flamengo. Estamos aqui falando de 2, 4, 6, 8, 9 jogadores na intermediária ofensiva. Então, vem a roubada de bola. Reparem no Gerson aqui aberto. E reparem também no Gabigol aqui na jogada. Então, vem a troca de bola. Arrascaeta, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres, a gente já com 3 zagueiros. O Mateuzinho vem aqui para ajudar na marcação, mas comecem a reparar na movimentação dos jogadores. A hora que a bola chega no Arrascaeta por ponta do pulgar, olha o Gabigol já correndo, já puxa a atenção dos dois zagueiros do Corinthians, e na esquerda o Hugo não acompanha o Gerson. Então o Arrascaeta consegue achar um ótimo passe, vem aquele passe, o Arrascaeta relembrando, teve uma boa atuação também, passo preciso nas costas da defesa, olha o corredor que o Gabigol puxa na marcação, finalização, e aí o Hugo Souza evita, faz mais uma grande defesa, evitando o segundo gol do Flamengo. Último lance, ataque do Flamengo, último lance de destaque aqui, que a gente acabei cortando, para não ficar também tão longo o vídeo, novamente com o Gerson, já fazendo aqui a tabela com a Arrascaeta, o José Martínez acaba não acompanhando, já vem esse primeiro problema, a tabelinha com o Gerson e o Arrascaeta, desculpa, a tabelinha, já vem o Gerson nas costas, né, para puxar o passe, Charles facilmente driblado, corredor aberto, e reparem no Gabigol aqui na movimentação ofensiva. A jogada começa com o Gerson vem para ser uma opção. Olha que o Gabigol, teoricamente, tá trancado na defesa, Gustavo Henrique e o André Ramalho. O Mateuzinho vem para tentar evitar o cruzamento. Quem tá marcando o Gabigol? Ninguém. O Gabigol já saiu, vem aqui nas costas da defesa. Para sorte do Corinthians, o juiz marca impedimento do lance. Então a gente teve um outro lance, uma outra jogada onde o Flamengo poderia ter ampliado o placar. Para não falar só de questões dos problemas do Corinthians e méritos do Flamengo, tem alguns lances do ataque corintiano na partida. E aqui o primeiro chute perigoso, aos 40 minutos, falando de uma jogada do Garro com finalização do Coronado, com finalização do Garro, que também mostra um outro detalhe. O Corinthians, aos poucos, também está tendo os seus meias chegando para serem opções ofensivas. Então, vem a jogada pelo lado esquerdo, o Garro, o Coronado vem individual. Olha aqui o Garro já pedindo a bola, já levantando o braço, falou, tipo, tô livre. Correria. O Flamengo tá com uma maioria, na quantidade de maioria de jogadores no setor defensivo. Coronado vem aqui para um lance, vem aqui, já faz o corte. Para mim, eu acho que inclusive o Coronado erra na continuação da jogada. Olha que o Garro tá de frente para a jogada. Então, se o Coronado faz o passe aqui, faz essa linha, o Garro poderia chegar finalizando com muito perigo. Coronado é desarmado, bola chega de novo, o Corinthians segue aqui, finalização, mas o Corinthians já chegando com 3 jogadores no contra-ataque e tem 2 na área, o Hector e o Romero. E vem a finalização perigosa por parte do Galo. Aqui, movimentação do Corinthians no segundo tempo, que realmente melhora, e também vem um outro ponto que a gente vai falar na hora que for resumir aqui dos lances da parte tática. A bola na trave do Romero, que começa com uma jogada na esquerda. Olha a movimentação dos jogadores do Corinthians. Então, vem aqui com o Garro, o Romero está junto com ele. Aqui, inclusive, acho que até tem aqui acaba tendo um encontrão, mas não acho que o juiz marcaria a falta. Mas o Garro vem aqui com o Romero e vem com o Mateuzinho aproveitando. O Mateuzinho que entrou bem para pegar o corredor. O Garro tenta um passe em velocidade, não chega. O Romero não desiste, então ele divide com a zaga do Flamengo. A bola chega para o Mateuzinho.
Romero dividiu, já levanta, recebe a bola. O Flamengo aqui na marcação é envolvido e vem com a bola na trave. Para finalizar, temos aqui o lançamento do Garro, que vai para o chute do Mateuzinho. E repara que nesse lance o Mateuzinho nem está aqui, mas reparem no Yuri Alberto. Também quero colocar esse item. Lançamento na direita, em velocidade. Olha o Yuri Alberto aqui já centralizado. A linha da defesa do Flamengo. Então, quando vem um passe, olha, o corte da jogada sequer mostra o Mateuzinho. Acho que esse lance de velocidade, a velocidade do Mateuzinho nessa partida me chamou muita atenção. O Mateuzinho vem nas costas da defesa do Flamengo, recebe, e reparem aqui nesse primeiro momento, olha como o Yuri já tinha saído da marcação e chegaria. Então, se o Mateuzinho, nesse primeiro momento, chegasse já fazendo o cruzamento, a chance do Yuri finalizar com perigo era muito grande. Mas o Mateuzinho acaba tendo a marcação do Flamengo, acaba funcionando bem, então não deixa, vem até o final e vem com essa finalização perigosa, o lance a favor do Corinthians. Claro, o próprio vídeo, a sequência de vídeos mostra realmente que o Flamengo teve muito mais oportunidades, teve muito mais lances de perigo no jogo, ao contrário do Corinthians, mas a gente pode falar também que o Corinthians são 2 pontos, acho que falando em relação à parte tática da partida, né? O Flamengo, com essas jogadas em velocidade, me chamou muita atenção. Eu acho que quando você começa. Opa, ainda não, Flávio, ainda não é a hora de colocar as estatísticas, mas falando a velocidade do Flamengo, então você tem uma coisa que já está muito clara, que o Flamengo sempre teve isso, é a qualidade dos seus jogadores, que quando estão numa jornada, num jogo inspirado, são capazes de envolver uma defesa adversária muito rapidamente. E aqui eu não coloco tanto. O Felipe Luiz tem mérito do quê? Fez o básico. Colocou um centroavante, coisa que o Tite não vinha fazendo. Você tem o Gabigol. O Flamengo está acostumado a jogar com centroavante. Colocou o Gabigol, vocês viram nos lances, como ele facilmente, em várias jogadas, envolveu a marcação do Corinthians e abriu espaços para um centroavante, mesmo não sendo um cara para ficar totalmente na área. O Gabigol também é um centroavante que tem essa qualidade de se movimentar, tem a velocidade, como ele puxou e ajudou a confundir a marcação do Corinthians. E quando você tem Bruno Henrique, o Nicolas de la Cruz, quando você tem o Gerson, esses jogadores também conseguem ter a velocidade e tem um passe muito bom. Então a gente viu em alguns lances tabelas rápidas que ajudaram o Corinthians a ficar perdido. O erro, que a gente citou na análise pós-jogo e também vale colocar aqui na parte tática, foi que o Corinthians demorou para acertar a marcação. E isso era ter mais um jogador no meio de campo. O Coronado, a gente viu em um dos lances, sendo um primeiro volante, né, voltando para marcar, mas o Coronado não é esse cara, ele vai ajudar a recompor. Mas contra um time extremamente técnico, faltou ter um terceiro volante, ou como aconteceu no segundo tempo, 3 zagueiros. O Corinthians teve os 3 zagueiros e manteve, né? Teve os 2 volantes, então isso deu uma recomposição, não por acaso. O Corinthians na segunda etapa melhorou bastante. Conseguiu jogar, teve um jogo mais equilibrado com o Flamengo. Mas os lances ofensivos do Corinthians mostram realmente também, com a bola no pé, o Corinthians tem uma inteligência, tem jogadores capazes de criar boas jogadas. Agora, sim, pegando aqui, falando um pouquinho das estatísticas de alguns números aqui, então, claro, aqui a gente vai colocar um pouquinho da apresentação do Tática Sem Mistério, falando de alguns lances que aconteceram ao longo da partida. Aqui, na verdade, lances não, desculpa, aqui a gente vai focar agora um pouco na parte dos números e mapa de calor, um pouco de estatísticas que ajudam também a entender a outra parte do jogo, né? O jogo traduzido em números. Primeiro, vamos falar no mapa de calor, né? Eu particularmente gosto muito dessa questão quando a gente fala de mapa. O Flamengo atacou muito. O Flamengo teve aqui, apesar de você falar do Arrascaeta, do Nicolas de la Cruz, do Gerson, repare que o jogo do Flamengo foi muito pelo lado esquerdo. Foco aqui maior na entrada ofensiva da esquerda para cá e na direita, mas na esquerda principalmente com profundidade e principalmente também falando nas costas do Fagner, do Bruno Henrique, o Alexandre aproveitando que o Fagner já não é mais nenhum garoto. Já o Corinthians teve muito mais fechado aqui no lado direito, mas chegou aqui, então a gente vê o mapa do Corinthians realmente um pouco mais, um pouco um mapa de frio, vamos dizer assim, falta preenchimento do meio para frente, principalmente isso por conta do primeiro tempo do Corinthians, que foi muito abaixo. Quando a gente começa a olhar a movimentação de alguns jogadores, primeiro do Flamengo, pegando aqui a análise,
O Alexandre já, praticamente aqui quase como um ponta, ajudando muito no meio para frente. O Wesley fazendo também a movimentação extremamente também, ó, ajudando muito aqui do meio de campo. Você vê que tanto o Wesley quanto o Alexandre focados aqui da intermediária defensiva em diante. Léo Pereira com marcação alta junto com o Léo Ortiz, aí a gente começa a falar a movimentação dos meio-campistas do Flamengo, que foi o que fez a diferença. O Gerson está presente aqui em quase todos os setores do campo. Foi, para mim, foi o grande nome da partida, só atrás do Hugo Souza, que evitou o pior para o Corinthians. Mas olha o Arrascaeta se movimentando no setor ofensivo, ajudando a buscar bola. Nicolas de la Cruz, a mesma coisa também com a movimentação. E o Pulgar, sendo também o primeiro volante, o cara que era para ficar mais sobrecarregado, mas como Gerson, Nicolas de la Cruz e o Jorge Arrascaeta ajudaram bastante na marcação, o Pulgar ficou menos pressionado, inclusive ajudou bastante em alguns lances ofensivos. Para fechar no ataque, o Gabigol, e a gente vê, né, como eu falei, o Gabigol é um jogador de área, mas que se movimenta, abre espaços na defesa adversária. Do lado do Corinthians, a gente teve o Hugo, acabou também ofensivamente, aparece para tentar atacar, inclusive até dentro da área. Tá? Opa, desculpa, aqui é o outro lado do setor, pessoal. Estou tão acostumado com uma visão de jogo que aqui é o Hugo fechado aqui, mas sem chegar à intermediária ofensiva, né? O Hugo até a meio de campo. O Fagner, olha o mapa de calor dele, ele quase não conseguiu chegar ao ataque, claro, porque ele também ficou só no primeiro tempo, e o Flamengo jogou muito nas costas dele. Félix Torres e André Ramalho, tivemos a movimentação deles, primeiro focados na área, mas quando o Corinthians tem o Gustavo Henrique, aí começa a fazer essa marcação um pouco mais alta, que ajudou o Corinthians a equilibrar aqui o meio de campo. O Rian atuou apenas no primeiro tempo, saiu machucado, foi um cara que tentou correr em várias jogadas e não conseguiu, e fez o possível, mas o esquema tático prejudicou muito. E o Charles aqui, que ficou mais pelo lado direito, mas nós vimos também em alguns lances que ele vacilou na marcação. Coronado, um pouco mais ofensivo, jogando aqui no lado direito, mas tendo que voltar muito para ajudar a recompor, por conta do meio de campo, por conta de jogar com dois volantes. E o Garro, sendo aquele motorzinho, principalmente no segundo tempo. E acho que, para mim, inclusive, a saída do Garro, do Coronado para a entrada, para deixar o Garro, para mim foi correta, porque o Garro já está mostrando que tem uma condição de criar jogadas e arrumar bons passes, como nós mostramos nos dois lances de perigo do Corinthians na segunda etapa. No ataque, Hector acabou no primeiro tempo, como todos os jogadores, né, recompondo muito mais, tendo que tentar voltar a ajudar para fazer pelo menos uma sombra no meio de campo. Recebeu quase nada de bola, então foi. Não dá nem para comentar muito da atuação do Hector, tirando um lance que a gente pode falar em relação uma bola que poderia ter impedido, mas ele finaliza muito mal. E o Romero tentou ajudar aberto pelas pontas. Em relação aos reservas, aí sim tem. Como os reservas do Flamengo demoraram muito para entrar, então o tempo de movimentação deles, até o mapa de calor, não mostra muita coisa, mas os reservas do Corinthians tiveram mais tempo, então as mudanças com o Gustavo Henrique, com o Mateuzinho, né, o José Martins, já entraram voltaram para o segundo tempo, a gente viu o Mateuzinho já te dá essa velocidade, e olha o Mateuzinho chegando até a linha de fundo. O Carrillo, que vem entrando bem, ajudou também a dar uma dinâmica melhor no meio de campo, na marcação, então também deu uma sustentação, né? Deu um apoio, sustentação não, deu um apoio para a marcação do Corinthians. O Zé Martínez, saindo também aí, entrou para ajudar muito forte na marcação. Olha o Gustavo, com o Corinthians com 3 zagueiros, também desafogou a defesa, então a gente vê que o mapa de calor fica aqui, que vem junto, quando a gente mostrou, né, dos defensores do Flamengo, do Corinthians, do Félix e do André, que muda com a entrada do Gustavo. Então você teve um respiro, o Corinthians povoou mais essa linha da defesa do meio campo. E o Roberto entrou para abrir espaços, então foi um cara que foi importante do meio para frente, e aí com 3 zagueiros e 2 volantes, você não precisa voltar tanto para marcar. Números da partida. Vamos trazer aqui já indo para a reta final da apresentação. O Flamengo teve muito mais passes, finalizou muito mais do que o Corinthians, foram 9 finalizações certas, 10 erradas, mas o Corinthians teve 4 certas e 5 erradas, principalmente a melhora no segundo tempo. Então, o Flamengo dominou, isso aqui mostra em relação à qualidade e a capacidade do Flamengo, mas o Corinthians conseguiu, pelo menos no segundo tempo, melhorar um pouco na partida. Em questão de desarmes, o Corinthians, as entradas dos jogadores no segundo tempo, né, melhorar um pouco mais. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a posse de bola, que vem aqui, acho que dá para entender como o Flamengo resolveu muito rápido as jogadas,
a posse de bola não foi tão escancarada. Não tem uma grande diferença entre o Corinthians e o Flamengo, justamente pela postura de jogo que o Flamengo teve contra o Corinthians. Aqui é um gráfico sobre as trocas de passe. Então, quais foram os jogadores que mais apareceram? E a gente começa pegando por. Olha o Rascaeta com relação ao Alexandro. Foi um dos picos de jogada. O Rascaeta com o Nicolas de la Cruz. Foram várias atuações com ele. O Bruno Henrique não foi. Ele teve com o Nicolas de la Cruz, como o Bruno Henrique, os dois, o Alexandro com o próprio Bruno Henrique ali palestino, que mostra. Então, a gente também, esses números aqui, a gente começa a entender como que o Corinthians, o Flamengo, jogou muito pelo lado esquerdo, apostando aqui nessas jogadas com o Bruno Henrique e com o Alexandro, ofensivamente falando. O Gabigol foi pouco acionado. Vocês veem aqui com 2 passos do Arrascaeta, 2 do Bruno Henrique, 1 do Pulgar, 2 do Gerson, 2 do Wesley, mas ele ajudou muito a confundir a defesa do Corinthians. Falando do lado alvinegro em relação aos passes, a gente vê que o Yuri Alberto também foi pouco acionado quando entrou. O Hector, coitado, né? Teve também pouquíssimos. O Fagner foi que tentou acertar alguns passes, mas naquele momento nada de perigo. E como eu falo do Garro, né, no segundo tempo ele começa a tentar municiar os jogadores de frente, dá um passe para o Roberto, tem aqui os passes para o Mateuzinho, tenta conversar com o Coronado, isso durante o primeiro tempo, né, ainda os dois juntos, e com o Romero. Então, mais uma troca de passes, a gente está vendo, a diferença de passes realmente foi muito considerável, muito gritante, dá para falar até em relação ao Flamengo com relação ao Corinthians. Quando a gente começa a comparar aqui alguns passes, né? Olha, o meio de campo, jogadores ofensivos do Flamengo se destacando na quantidade de passes ao longo da partida, com destaque para o Nicolas de la Cruz, depois veio o Alexandre Gerson, que foi, como a gente elogiou várias vezes aqui no vídeo, Eric Pulgar, Wesley Arrascaeta. Já o Corinthians, depois do Rodrigo Garro, Hugo, Félix Torres, André Ramalho, Charles, André. Então você vê o outro problema. O Igor Coronado só aqui embaixo. Então, realmente, o Corinthians, os jogadores ofensivos não conseguiram ajudar o Corinthians a desafogar. Claro, como nós comentamos, o primeiro tempo foi o grande problema. O primeiro tempo impactou diretamente na atuação do Corinthians e prejudicou até mesmo quando a gente começa a pegar em relação a esses números ao longo da partida. Em relação a finalizações, a Arrascaeta e o Bruno Henrique foram os caras que mais chutaram a gol com precisão. O Gerson, com 3 finalizações, também 2 erradas, o próprio Nicolas de la Cruz, foram outros jogadores que deram trabalho para a defesa alvinegra. Já no Corinthians, o Ángel Romero foi o que tentou um pouco mais, falando aqui em relação, somente a bola na trave, acho que nem está computada aqui no bola na trave, porque acho que tem as duas, agora está me fugindo qual que é o critério. Dribles, algo que chama atenção, né? O Bruno Henrique teve 2 dribles, mas o Hector Hernandes, o Hector aqui acredita que esses 2 dribles tenham sido naquela jogada que estava impedido, que ele acaba dando os cortes e realmente entra aqui, não é nada, aí outra coisa que eu falo, números frios às vezes não traduzem o que foi a partida, não dá para falar que o Hector foi um bom driblador pelo jogo. Em relação a assistências para finalização, Nicolas de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, olha como o Flamengo também teve criatividade, teve opções para ajudar os seus jogadores, vários criando. E do outro lado do Corinthians, só o Mateuzinho e o Yuri Alberto, que foram jogadores que deram assistências, mais de uma assistência para finalização. Para fechar aqui, em termos de desarmes, né, o Hugo, lateral esquerdo do Corinthians, foi quem conseguiu mais desarmes ao lado do Gerson, do Flamengo. Em faltas recebidas, o Alex recebeu, foi o jogador mais caçado ao lado do Arrascaeta, Gerson e Wesley logo em seguida. E o Garro, mais uma vez, algo que eu já comentei em várias análises, é sempre o cara que mais sofre faltas por parte do Corinthians, foi mais uma vez isso. Opa, vamos aqui, voltar. Então, para fazer a nossa análise geral aqui, e espero que o que eu trouxe para vocês tenha traduzido um pouco, tenha ajudado a entender o que foi a partida no detalhe, mostrando que o Flamengo teve sim méritos, o Flamengo venceu como poderia ter vencido, inclusive por um placar mais elástico, teve uma qualidade maior no jogo, teve outros lances que eu não coloquei aqui, porque senão a gente ia ficar com o vídeo ainda muito mais longo, né? Estamos aqui quase 30 minutos de vídeo, mas que mostra. O Flamengo fez o básico e conseguiu, com isso, sobrar em cima do Corinthians, pegando os pontos fortes, de jogadores velozes e jogadores inteligentes com um ótimo passe. O Corinthians teve problemas na marcação.
E isso ficou muito evidente por conta do erro do Ramon Dias, foi o que foi mais citado. O Ramon errou no primeiro tempo e demorou, assim, não na escalação, como nós falamos muito assim, não só na escalação. Deixa eu reformular. Ele fez uma aposta errada na escalação e quando deu errado, com menos de 30 minutos ele já podia ter arrumado. Ele já tinha sinalizado, o Mateuzinho, o Gustavo Henrique poderiam ter entrado antes do Corinthians sofrer o gol para tentar ajustar a defesa. Então, nós elogiamos o trabalho do Ramon Dias em vários confrontos. Contra o Flamengo, ele teve esse erro no primeiro tempo, arruma no segundo tempo e o Corinthians oferece perigo. Então, o Flamengo mostra tem que ver como que vai ser o trabalho do Felipe Luiz daqui para frente até chegar o jogo de volta, mas são vários pontos fortes. O Flamengo, quando tem Gerson, Rascaeta, Nicolas Alcocer, você tem 3 jogadores extremamente técnicos, com a bola no pé, a chance de você criar problemas sobre adversários é muito grande. Mas, por outro lado, para o torcedor corintiano, o que dá pra, a gente pode ver, principalmente pelos lances analisados e uma evolução do Corinthians nos últimos jogos, o Corinthians também tem um ataque muito rápido, as opções mais utilizadas, Romero, Thales Magno, Yuri Alberto, com Garro, com Coronado, jogadores inteligentes, o Mateuzinho me chamou a atenção mesmo por conta dessa velocidade em cima a forma como ele disparou em velocidade em alguns lances mesmo, chegou até com facilidade na frente dos jogadores do Flamengo. Claro, também por conta de um primeiro tempo onde os jogadores se desgastaram muito na marcação, por aquela marcação alta do Flamengo. O Mateuzinho também foi um desafogo ali por aquele setor. Então o Corinthians pode realmente apostar na velocidade e aí vem um problema do Flamengo. O Flamengo ficou com a defesa mais exposta, você teve só o Pulgar e ofereceu perigo. A gente viu o Corinthians em algumas jogadas, mesmo tendo uma desvantagem numérica grande, oferecendo perigo. E o outro problema também, essa postura de você marcar muito alto, cansa os jogadores. E uma coisa que ficou, pelo menos mostrou na primeira partida, com o Felipe Luiz e as opções utilizadas, os jogadores que entraram em campo na segunda etapa, o Flamengo perdeu muito, assim, quando as entradas dos reservas fizeram o Flamengo perder um pouco do domínio do jogo, até também por um outro lado. O Felipe Luiz demorou para mexer no time. Então, para o jogo de volta, a gente tem os ataques podem se destacar muito, e isso já ficou evidente na primeira partida, e as defesas têm pontos para arrumar, como os treinadores também precisam ver essa partida, entender o que foi feito de certo, mas entender os erros. O Felipe Luiz não pode demorar tanto tempo para começar a fazer mudanças, e o Ramon Dias não pode abrir tanto o time, né, abdicar tanto de um time mais competitivo contra um adversário que tem mais qualidade. Então é isso, galera. Tática sem mistério de Flamengo 1, Corinthians 0 pela Copa do Brasil, chegando ao final. Abraços.